Shabbat Shalom a todos presentes, muito obrigado aí. Estamos a um café da manhã com a família Rodrigues, exatamente. Entra ano, sai política, entra história, passa de ano. Estamos aqui com vocês, compartilhando, trocando informações. Aí está o nosso amigo Esdras Vinícius e Aron, nossa amiga Rejane, não poderia faltar também Atos Baruch e o Pingo. O Pingo tá crescendo. Esse é o Pingo, olha lá. Observem o nosso amigo Pingo. Pingo, tem alguma mensagem aí pro pessoal? Não. E os gatinhos da família estão crescendo e estamos aqui. Mais um Shabbat, trocando ideia, informação. São épocas difíceis, época apertada, mas a gente se organiza sempre na mesa para aprender alguma coisa. Família, em conjunto, querem falar alguma coisa? Socorro, mais o que? Que essa semana agora seja melhor, muito bom. Senhora Rejane? Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continue, vai piorar. Legal, obrigado pelo ânimo. E senhor Atos Baruch? Shabbat Shalom a todos, daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar. Senhor Yaron, como foi a sua semana? Pode nos falar? Essa semana foi ótima. Eu tenho um canal no YouTube que é de música, que eu já falei. E lá eu faço cover e eu gravei uma música com minha amiga. Aí o vídeo está começando a bater. Sim, mais visualizações. Fiquei também que você canta bem, isso é verdade? Sim. Então você é um cantor nato? Sim, como meu nome diz, Yaron, o significado dele é o cantor. O cantor, muito bom. E aí, viu algum filme bom no cinema que possa compartilhar aí com todos? O Homem-Formiga. Homem-Formiga? E vai lançar o John Wick, o 4, só que eu acho que vai ser em março. Ou em maio, não lembro. O filme é bom? É bom. O Homem-Formiga é bom. Só isso? Bom? Mais nada? Sem spoiler. Não posso deixar. Não quer contar a história? Tá ótimo então. Muito obrigado aí, um ótimo café da manhã, um bom descanso para todos. Senhora Rejane, quer falar alguma coisa assim antes de começar a sua fala? Na verdade eu vou começar, já vou falar. A porção da semana, né? Em primeiro lugar, bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Comente também, para que o vídeo comece a ganhar engajamento e você nos ajudar a fortalecer esse canal. A porção da semana é a porção Tetzavé. Ela vai falar sobre a vestimenta do sacerdote, sobre a conclusão da construção do tabernáculo e alguns detalhes referentes a Arão e os filhos dele terem ficado lá dentro do tabernáculo por exatos 7 dias. Foi importante eles terem ficado lá dentro, em jejum, em oração, se comunicando com o Eterno, para que o templo pudesse então vir a ser inaugurado. Essa porção, ela retrata muitos detalhes da vestimenta do sacerdote, tendo cada um dos itens um significado impressionante. Recomendo que vocês leiam essa porção. Hoje a gente pode falar também sobre Purim. Purim é a festa que vai começar agora, não lembro, mas acho que é dia 12 de março. Não lembro a data, depois eu vou colocar na descrição, mas é agora em março. É a festa de carnaval judaico, porém não tem nada a ver com esse carnaval que a gente conhece aqui no Brasil, né? É uma festa de alegria, onde conta a história daquela Hadassah, conhecida como Esther. É lido o livro de Esther nesse dia, é um momento festivo, as pessoas se fantasiam, colocam maquiagens, né, usam perucas, se divertem bastante, tem muita dança, muita música, bebida, é uma festa bem alegre, mas ela não tem nada a ver mesmo com o carnaval, apesar de se parecer bastante pelas fantasias, mas o intuito da festa é outro, é mostrar que o Eterno se faz presente e defende o povo dele, não importa a circunstância. E essa porção também, voltando para a porção, tem uma historinha bem interessante, né? A história das moedas gêmeas. Tinha um rabino na Hungria, em 1800, quando foi inaugurado o Yeshiva, ele ganhou na política, lá no governo, a licença para
ter o estudo judaico conforme independente do governo da Hungria. Então ele reuniu vários líderes, vários rabinos importantes, e ele, depois que ele reuniu todo mundo, ele foi discursar, ele falou que no caso ele tinha uma moeda que ela datava da época do templo. Ele queria compartilhar com todos ali, para todos olharem, poder tocar na moeda, e foi passando de geração em geração até chegar nele, e todos ficaram muito impressionados. Só que naquela coisa de ver a moeda sumiu, desapareceu. E então todos começaram a procurar e ninguém encontrava. E ele, então, gente, alguém pegou. Me perdoe, mas a gente vai ter que esvaziar os nossos bolsos. E nessa época tinha um rabino, inclusive um rabino que formou ele, um senhor de idade bem avançada, e pediu para 15 minutos. Esperaram 15 minutos. E começaram então o burburinho de novo, que agora todo mundo ia olhar os bolsos. E ele pediu por 3 vezes para esperar 15 minutos. E nesse período ele ficava orando, ali, atormentado. E todo mundo já estava dizendo, foi esse velho sem vergonha que roubou a moeda do rabino. É um ladrão. Por que ele está pedindo esse tempo? Porque ele roubou, está procurando uma forma de entregar a moeda. E não conseguia. E aí, de repente, o funcionário da sinagoga, lá da Yeshiva, aliás, veio com a moeda na mão e falou, olha, tava nas toalhas de mesa, tá aqui. Aí todo mundo se acalmou, ficou feliz. Ele agradeceu, né, o dono da moeda. Então esse rabino, já aposentado, pediu licença para falar e disse, então, gente, eu não iria suportar a vergonha quando ele esvaziasse os meus bolsos, porque eu também tenho uma moeda que data da idade do templo e é exatamente igual a essa moeda do meu sobrinho rabino. Eu nunca mostrei, eu tive a ideia de trazer hoje, porque conquistamos a construção da Yeshiva, a liberdade, para ensinar nossos descendentes, nossos netinhos, nossos filhos, com os costumes judaicos, independente do governo húngaro. E eu queria trazer para vocês essa moeda, porque ela é símbolo de prosperidade, símbolo de continuidade. E aí ele teve a mesma ideia. Aí eu estava rezando o Eterno para que a moeda aparecesse, porque quando metesse a mão no meu bolso, iriam ver que eu estava com a moeda, então eu iria passar por essa vergonha. E aí ele considerou isso, né, o fato da moeda ter aparecido nesses 45 minutos, um grande milagre em um curto período de tempo, mais um milagre antes dele falecer. É isso, então o Eterno, quando você é compromissado com ele, ele não vai permitir que você se envergonhe. Por pior ou melhor que seja a situação, você jamais será envergonhado. Honre o Eterno, estude a porção, coloque as leis do Eterno em prática e siga a sua vida. Shavuot Tov. Shavuot Tov, senhora Rejane. Também vou dar uma palavrinha também. Muito obrigado. Um ótimo café da manhã a todos aí. Aguenta um momento que eu já estou de retorno. Shalom. Pronto. Shalom para todos aí. É um Shabbat, compartilhando ideias, trocando informação. E, pessoal, o Brasil continua, a vida continua. Nós precisamos ficar de pé e continuar nessa caminhada. Pois é, café da manhã, Shabbat, compartilhando ideias, estudando. É época de trabalhar, é época de economizar e principalmente época de informação e instrução. Quem adquiriu no passado, agora é época de colocar em prática e ter informações verdadeiras. Informações de como lidar com pessoas, informações de como entender o que está acontecendo e manter o ânimo. É importante manter o ânimo. Uma das coisas que é interessante saber, que muitas pessoas esquecem, é chamado conceito da lei universal. O que é exatamente um conceito da lei universal? Basicamente física. Só que na época ninguém ia saber colocar esse nome física. Então deu-se o nome de conceito de lei universal. Então a Torá inteira, ela tem um conceito de leis universais intrínseca dentro das próprias leis, que é basicamente a própria física. Vou dar um exemplo. Um fio, tá? Tá vendo esse fio? Aqui é um fone de ouvido. Se você deixa ele parado aqui, tá? Por 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 2 anos, quando você sempre pega, ele está sempre enrolado. Daí você tem que desenrolar. Alguns, quanto maior for o fio, mais fácil enrolado. Mas se você faz isso o tempo todo, não tem como enrolar, porque existe uma coisa chamada aqui física. Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Se há trabalho, não vai ficar o que? Enrolado o fio. Esse é o motivo. Mas no momento em que passa o
quando para o trabalho, não há mais trabalho, o que acontece? Ele fica em repouso, relaxado. Então é onde que nasce o caos. O caos nasce quando há falta de trabalho. E quando há trabalho, nasce a ordem. A Torá explica isso de várias formas, com historinhas, com acontecimentos e com leis. Então, se você hoje encontra a sua vida com um fio relaxado, cheio de caos, bagunçado, é porque não está havendo trabalho. Passa a colocar o trabalho entre uma ponta e a outra e você vai ter o que? Ordem, e as coisas vão ficar lineares. Tudo isso acontece mediante ao tempo, não é de uma hora para outra, mas ponto de partida, começa a colocar o trabalho. É isso que é Torá. Torá dá leis universais, prática para que você viva com qualidade. A qualidade de vida é algo importante. A todos aí, um ótimo café da manhã, um shalom e um bom dia. Shalom! Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. Mais uma semana, uma semana de história que vai dar continuidade. Semana passada eu falei até a morte do Paulo Freire. Eu agora vou falar de consequências que ele trouxe e que reflete hoje em dia essas consequências, né? Os métodos deles, como o método da palavra geradora, de explorar o aluno através dessa palavra, outros métodos métodos marxistas que ele aplicava em sala de aula, isso foi aplicado pelos professores depois da morte deles, né? E tipo, naquela época, quando ele faleceu, a grande imprensa, o grande governo de esquerda naquele período, falaram, o mestre morreu, o mestre da educação, o patrimônio da educação mundial, do Brasil. Mas o resultado que ele deixou para a cultura brasileira foi desgastante. A gente vive nos piores índices de educação do mundo nos últimos anos, né? Por causa das influências de Paulo Freire. Ele fez com que a gente esquecesse o nosso patriotismo, esquecesse um pouco da nossa história, e fez com que a gente repetisse os mesmos erros que os nossos antepassados fizeram, entende? Tem uma frase bem conhecida, agora esqueci de quem falou essa frase, falou que se a gente não estudar a história do nosso país, estamos fadados a repeti-la. E o Paulo Freire, ele aplicou isso, ele fez com que a gente esquecesse o passado pra gente repetir os nossos erros dos nossos antepassados, entende? Então, tipo, a gente vive o que a gente está vendo hoje por conta dele. Ele foi um dos motivos, mas eu acho que o motivo principal disso tudo foi ele, entende? E como é que a gente se livra dessa situação toda? A melhor forma é não dependendo da escola e das grandes instituições de ensino, porque estão polarizados com os métodos dele. É melhor a gente ser autônomo nos estudos, nas questões de história, matemática, português, entre tudo. Porque se depender deles, a gente vai acabar só criticando, e a gente nem vai se perguntar do porquê que a gente está criticando, apenas criticando porque acha que é inteligente, e ele ensinou isso, entende? Então, seja autônomo, né? Porque a gente vive numa situação complicada, uma sociedade complicada. A melhor forma é ser autônomo. Então é isso, gente. Shabbat Shalom pra todo mundo. Semana que vem a gente continua. E é isso. Bom Shabbat e bom descanso pra todos. Bom, Shabbat Shalom pra todo mundo. Essa semana foi cansativa, né? Teve muito acontecimento essa semana pra mim, né? Mas foi uma semana tranquila. Mas vamos lá. Ai. Acho que a semana pode ser chamada de Semana dos Impostos. A gente teve aumento no imposto do jogo, aumento no imposto da gasolina, que inclusive já saltou muito de preço. A gente já teve aumento de diversos outros impostos. A gente vai ter cassação de passaporte e CNH para quem está endividado. Ou seja, todo dia, cada dia que se passa, quanto mais tempo vai passando, mais o pobre tem que se lascar. Basicamente, essa é a filosofia de governo atual. E olha, é o que a gente está vendo. Não teve uma medida a favor do pobre. Pelo contrário, teve medida a favor de grandes, gigantescas corporações. Mas não, olha, é o governo dos pobres. Bom, acho que a única coisa que dá para dizer agora, né, vendo essa situação toda, nós avisamos. Agora que, né, decidiu ignorar o aviso, em inglês, do the
tal, né? Quem entendeu, entendeu. É bom, é isso. Vai ser um ano que tá prometendo ser trevas na Terra. Aguardemos agora para o futuro, que é muito incerto. E você falar que também a gente teve, né, internacionalmente falando, o FBI admitindo que o coronavírus, ele surgiu num laboratório em Wuhan. Ele deu uma carta pública no Twitter, né, nessa carta ele fala isso. E também a gente viu o posicionamento, né, do Putin em relação à guerra, que não sei o que, o Biden também nisso. O Biden basicamente cobrou uma posição sobre o Brasil e falou que o Brasil vai trair os Estados Unidos, que não sei o que. Enfim, o que isso tudo quer dizer? Se acontecer uma guerra, nós também vamos ser bombardeados. Só tem futuro ruim, pelo visto. E esse é o problema. O futuro está sendo muito ruim. Agora vamos aguardar pelos capítulos futuros dessa novela, que está em seu clímax, em seu auge. E é basicamente isso. Uma semana boa para todos e se cuidem mais do que tudo. E é isso.